Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. E nessa série de dicas e de perguntas e respostas que vão auxiliar a gente na prova do exame 70410, que é o primeiro exame da prova da Microsoft relativo ao MCSA para o Windows Server 2012. Já na primeira pergunta, quais recursos devo remover para transformar a instalação GUI em Server Core? A instalação GUI é a instalação, não é a instalação padrão, mas é a instalação de forma completa, junto com a parte gráfica, ou seja, facilita bastante a vida do administrador. Enquanto a instalação Server Core já é uma instalação padrão, mas ela já é mais avançada, para administradores mais avançados, porque você tem que utilizar a linha de comando. Você tem alguns recursos como sconfig, enfim, que podem também te facilitar, mas você precisa de um conhecimento adicional, principalmente em comandos de linha, ok? Então, pessoal, quais são os recursos? A gente tem dois recursos que a gente tem que remover, que são importantíssimos, senão você não consegue transformar a GUI em Server Core. Você tem que remover, eu já havia até falado isso na dica anterior, você tem que remover a Graphical Management Tools in Infrastructure e a Server Graphic Shell. Se você remover esses dois recursos, você consegue transformar a GUI em Server Core, porque ele vai remover toda a parte gráfica, ok? Isso daí é importantíssimo para você transformar em Core. Você não consegue transformar em Core se você só remover a gráfica, você transforma, adicionar a gráfica, ou caso você tenha uma Core, você transforma em Minimal, ok? Minimal Server Interface. Você não transforma ela em GUI completa, só se você adicionar também a Server Graphic Shell. Então isso como é uma pergunta constante nos exames, é uma pergunta que o administrador sempre coloca, é importante vocês saberem que para transformar uma instalação GUI em Server Core, você tem que remover estes dois recursos. Pergunta número 2. Qual dos modos no NICTeam fornece tolerância a falhas e largura de banda? Nós temos dois modos, pessoal. Já vou até colocar aqui a resposta. A resposta correta é Switch Independent Mode. O que acontece, pessoal? No Switch Independent, nós temos dois modos, o Switch Independent e o Switch Dependent. Ou seja, o modo independente e o modo dependente. No modo independente, as NICs, ou seja, que são as placas do agrupamento, são conectadas a diferentes switches, ou seja, vai te fornecer caminhos alternativos de rede, ou seja, na forma independente você consegue esses caminhos porque ela te permite conectar switches diferentes, enquanto no modo dependente, as NICs do agrupamento elas são conectadas no mesmo switch, ou seja, fornece agregação de link, mas não tolerância à falha, porque se der problema naquele switch, ele não vai para um outro switch de rede, ele simplesmente você perde a conexão. Então o Switch Independent Mode ele vai te fornecer tolerância à falha e largura de banda. Por linha de comando, qual comando devo associar um computador a um domínio? Também é pergunta clássica da prova e também é muito simples, ok, pessoal? O netdom você consegue adicionar, é uma linha, um comandozinho muito simples, pequenininho, para você poder, através do netdom join, você consegue adicionar uma máquina a um domínio. Qual a maior vantagem do Server Manager do Windows Server 2012? Ele vai permitir que a gente gerencie o servidor de maneira plena, sem precisar interagir com o console do servidor física ou remotamente. O que é isso, pessoal? Você consegue, através do Server Manager, você consegue adicionar servidores que estão à distância, ou em rede local, ou enfim, em redes que não são, que estão à distância. Aí a gente já entra em diversos tipos de rede, mas você consegue adicionar diversos servidores e administrá-los sem precisar estar físico ou remotamente conectado. Por quê? Porque quando você adiciona, você já consegue gerenciar, adicionar função, remover função, enfim, já consegue fazer o serviço também, você consegue observar os serviços da máquina, tudo através do console, ou seja, desse nosso Server Manager, que realmente veio para facilitar bastante a nossa vida, se comparado ao Windows Server 2008, que a gente tinha aquela Initiation Tools, agora a gente tem o Server Manager, que realmente ficou incomparável, ok? E qual a maior vantagem, por último, de usarmos a NICTeam? A quinta pergunta, qual a maior vantagem da gente usar o NICTeam? O NICTeam, pessoal, mais uma vez, ele combina as placas de rede. Você pode combinar as placas de rede para você poder agregar justamente desempenho, aumentar o teu desempenho e ainda fornece tolerância à falha, porque você pode, por exemplo, pegar 3 placas de rede, deixar, por exemplo, duas placas de rede, deixar uma placa de rede específica em standby. Ou seja, se aquela placa de rede falhar, a outra
outra placa de rede assume o serviço. Então, com isso, você consegue combinar também a tolerância à falha, e o desempenho você consegue combinar quando você une a velocidade das duas placas, e aí sim você consegue dobrar essa velocidade e fica realmente incomparável o serviço. Quem já utiliza NickTeam, óbvio, é um recurso um pouco mais avançado, mas também é pergunta de prova e é bem interessante a gente saber, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa série de dicas. Em breve irei postar novas dicas. Um abraço e até a próxima.